Amanhã tem Vasco e Palmeiras ao vivo aqui na Globo a partir das 3h30 da tarde, bola rolando às 4h. O Vasco ainda está à procura de um técnico e o Felipe, interino, deve mandar a campo essa escalação aqui. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. No meio-campo, Hugo Moura, Jair e Coutinho. Lá na frente, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. O interino Felipe Maestro, aliás, é da época desse aqui, o Luizinho, quando o Vasco conquistou um Brasileirão em cima do Palmeiras. Ventos longínquos de 30 anos atrás sopram novamente nos domínios do Vasco. Principalmente com o Pedro, com o Felipe. Tem essa curiosidade, né, das lembranças. O Felipe é um que é muito sarcástico, né? Ele gosta muito da brincadeira. Sempre foi assim, né? E aí, tá vendo? Tem uma foto ali, né? Na academia. Tá vendo aquele rapaz ali? Ó? É ele, não parece não, mas é É ele, Luizinho. Aos poucos os jogadores vão aprendendo. Auxiliar permanente do Vasco, do técnico interino Felipe, volante implacável de um dos maiores times da história do clube, de Edmundo, Evair, Juninho, Mauro Galvão, do próprio Felipe, do Pedrinho, aquele do título brasileiro de 97. Um pouco mais atrás de Luizinho, a essa altura quase como um terceiro zagueiro vascaíno. Você tinha a sensação assim de olhar para o lado e falar, só tem craque aqui? Deixa a bola com eles. Naquela época, Campeonato Brasileiro tinha final, Vasco e Palmeiras. Mesmo jogo de amanhã em Brasília, no Mané Garrincha. Em tempos de instabilidade defensiva do Vasco, o Luizinho tem muito a dizer a esse elenco. Eu venho de uma formação no salão, eu tinha essa intensidade. Se você me colocasse numa posição mais adiantada, naturalmente eu ia estar combatendo, porque eu também vejo o futebol dessa maneira, né, que você, sem a bola, você pressiona, você dificulta ao máximo, se posiciona, né, para que você se organize e não sofra tanto. Aquele time de 97 ficou marcado pela força do ataque, 69 gols marcados, 29 do Edmundo, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas, na final contra o Palmeiras, com 2 empates em 0-0, o brilho ficou com os jogadores que defendiam. Duas equipes fortíssimas, bem equilibradas, né, nos seus setores. O Vasco de um zagueiro lendário. É a melhor chance do Palmeiras, o Euler demorou. E na demora do Euler, a chegada de Mauro Galvão. De um goleiro inesquecível. Em Pimentel, bola para a área, buscando o Oséias, ele subiu. Carlos Germano! Carlos Germano faz a defesa que pode ser a defesa do título. Para eles, defender nunca foi um sacrifício. Vasco e Palmeiras. O lado Cruz Maltino está fervendo. O Vasco está 5 partidas sem vencer na temporada. Só tem 2 vitórias no Brasileirão, passadas 6 rodadas. Na última vez em que esteve em campo, empatou com o Operário no Paraná pela Copa do Brasil. Depois do jogo, rusgas, quando o técnico interino e diretor técnico Felipe foi questionado sobre o zagueiro argentino Manuel Capasso. Não está sendo relacionado desde o começo do ano, quando voltou campeão paraguaio pelo Olímpia. Capasso tem contrato, ele apareceu 3, 4 propostas. O jogador não quis sair. É um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você gostando ou não, tem que aceitar. São decisões. Futebol, falar é muito fácil, fazer futebol é difícil. O palco do duelo de domingo às 4 da tarde vai ser o mesmo do último encontro entre os dois. O estádio Mané Garrincha. Naquele dia, Brasileirão de 2024, registrado o maior público e maior renda do campeonato. Deu ao Viverde 1-0, gol de Flaco Lopes. E agora, quem será que leva a melhor? Para resenhar sobre esse duelo, estou aqui com ele novamente, Fernandão e Andrei. Vou começar com o Vasco, Andrei, porque apesar do jogo ser em Brasília, é claro, o Vasco é o mandante. Fernandão, Vasco que está indo com técnico, por enquanto, é o Felipe à frente da equipe. Mas há conversas com o técnico Fernando Diniz. Você já está sabendo de alguma coisa? Quem deve realmente comandar o Vasco daqui para frente? E o que o Felipe pode apresentar para essa partida, hein? O Vasco tem uma relação muito próxima, né, com o Fernando Diniz, desde a última passagem que teve, e a gente sabe aqui no Rio de Janeiro que tem um sentimento ainda de débito, né? O Diniz acho que podia ter feito um trabalho muito melhor no Vasco. A gente acredita muito nisso também, porque eu gosto muito do trabalho do Diniz. O Pedrinho já externou isso várias vezes, como presidente, como também
quando na época era comentarista. Só que enquanto o Diniz não vem, o Felipe tem um trabalho um pouco difícil com relação ao Vasco, né? Encontrar um equilíbrio, tanto ofensivo quanto defensivo, principalmente fora de São Januário. O que me deixa um pouco surpreso é porque o Vasco é muito forte dentro de casa, dentro de São Januário, e todas as vezes que esteve fora de São Januário teve dificuldades para vencer os seus jogos. Ainda mais contra o Palmeiras, que é um visitante indigesto, costuma dar muito trabalho quando joga fora de casa, é um time que está brigando para as primeiras colocações. Vamos ver como é que o Vasco se comporta. Qual vai ser o Vasco que vai jogar contra o Palmeiras nesse jogo lá em Brasília? Vamos falar de outro jogo dessa rodada? Amanhã tem Vasco e Palmeiras. Deixa eu trazer para você aí as informações do Vasco. Tem uma notícia nova no GE, que é o Vasco e Fernando Diniz mantêm conversas e otimismo por acerto. Vasco e Fernando Diniz mantêm conversas e otimismo por acerto, tá? Tá indo em negociação, demorando um pouquinho para esse acerto acontecer também, né? Muita gente imaginava uma negociação mais rápida, né? Porque o que se sabia é que o Pedrinho interesse dos dois, né? Gosta do trabalho do Fernando Diniz há muito tempo e o Fernando Diniz, até por isso, até pela relação dele com o clube, com o Pedrinho, talvez estivesse muito disposto a pegar esse trabalho. Agora, não tem sido tão rápido, né? As conversas estão acontecendo. Eu tenho a sensação que o Vasco quer dar mais tempo para o Felipe, maestro, para ver como ele se sai, ou até para talvez esperar a parada no meio do ano para o Diniz poder treinar por mais tempo. Eu estava pensando sobre isso hoje. Até a parada do meio do ano, são mais 6 jogos de Campeonato Brasileiro, 3 jogos da segunda metade da fase de grupos da Sul-Americana, mais um jogo de Copa do Brasil. Tem 10 jogos a disputar. E assim, qual é o projeto para o Felipe? É ser um diretor, um cargo acima do futuro treinador? Ou eventualmente é testá-lo para efetivá-lo como treinador? Porque se for para ele ser um diretor, eu continuo sendo muito crítico a essa utilização dele como treinador interino. Porque são 10 jogos em que você pode desgastá-lo muito, a ponto de até a posição dele como uma figura hierarquicamente superior ao próximo treinador ficar fragilizada. Porque o chefe da comissão técnica é alguém que esteve à beira do campo e, eventualmente, não conseguiu ter resultados e se fragilizou muito. Eu acho um movimento que não é confortável, né? E até arriscado. Em tese, o ideal é que o chefe da comissão técnica não assuma o campo, até num clube que tem 2 profissionais que são auxiliares permanentes e que poderiam estar fazendo esse trabalho. Tem diferença entre você ser o diretor, um coordenador técnico ali, depende a denominação no organograma, e você ser, de repente, um auxiliar técnico da casa, igual o Marcão. Isso. Né, igual esse tipo de perfil. O César Sampaio, a princípio, chegou para ser no Santos, né, mas o Marcão acho que exemplifica bastante. Porque daí o cara vai estar ali realmente no campo. Esse diretor, ele fica no campo também, mas normalmente esse diretor, ele nem farda como roupa de treino para ficar ali. Então, aí ele muda um pouquinho. Eu acredito no Pedrinho, pode até ser que ali na frente, mas eu acho que o Pedrinho, se fosse ver do jeito que eles se montaram e daquilo que eu vi como concepção, dele querer ter como um escudeiro ali da parte esportiva mesmo, o Felipe, não nesse sentido de colocar, porque se vê uma brecha de colocar ele, vai chegar num ponto, de repente, ele tem que mandar embora esse amigo, não pela amizade, mas esse cara que é um escudeiro dele, porque o Pedrinho, ele não pode estar no campo o tempo todo e... Se a coisa vai até o meio do ano, são 10 jogos. 10 jogos do futebol brasileiro é uma enormidade. Eu até vejo... Para um Vasco que já não está conseguindo os resultados, eu acredito que ele esteja atrás mesmo de treinador. E ali o Felipe vai seguir só por causa dele não encontrar. É o que eu penso. Boa. Só para não deixar passar, porque falo isso sempre que isso acontece. Não acho que o futebol brasileiro precisa lidar melhor com essa questão da venda de mando de campo. Especialmente num campeonato de pontos corridos. A base, o pilar básico do equilíbrio de uma competição em pontos corridos é cada time faz 19 jogos no seu estádio, 19 jogos fora contra os rivais. Você cria um desequilíbrio técnico, agravado pelo fato de que, naturalmente, quem compra esses mandos, em geral, compra jogos em que o visitante são equipes de apelo nacional, de massa, com grande torcida em vários lugares do Brasil. Você acaba, entre aspas, beneficiando quase sempre os mesmos clubes. Você vai ver ao longo do tempo muito mais mandos de campo comprados de outras equipes de jogos contra times como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, que têm um apelo capazes de dar um retorno em termos de lucro, bilheteria, para quem compra esses mandos de campo. É
uma quebra do princípio básico de equilíbrio da competição, todo mundo vai ao estádio daquele adversário e esse adversário visita todos os outros estádios, dando o mínimo de condições iguais a todos na disputa. Por mais que tenha uma lógica comercial nisso tudo, na lógica esportiva... A lógica comercial não pode deturpar o equilíbrio da competição. Não, e a lógica esportiva eu acho que ela deveria falar mais alto. Até porque o Vasco é muito mais forte em casa e precisa de mais desses pontos. Precisa jogar com o mais Vasco no São Januário, ou eventualmente se ele levar esse jogo para o Maracanã. Muito diferente, muito melhor. No domingo, o Vasco tem uma dura missão pela frente. Encara o Palmeiras no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E o momento não é dos melhores. Ainda sem um comandante, o time não vence há 5 jogos. São 3 empates e 2 derrotas nesse período, além de apenas 2 gols marcados e 4 sofridos. Para o duelo diante do Verdão, Felipe Maestro, treinador interino, deve mandar a campo o que tem de melhor. O calendário ele prejudica bastante. A gente vai se reunir juntamente com os médicos, com o preparador físico, com os jogadores. O feedback do jogador é muito importante. A gente teve que fazer 2, 3 substituições porque os jogadores pediram para sair. No caso do Nuno, Piton, que está voltando, não jogou a última partida. Enfim, esse calendário realmente prejudica, o jogo é muito intenso. O Vasco tem um elenco muito qualificado e a gente vai procurar usar todo mundo. Acho que a oportunidade ela vai aparecer, o jogador tem que aproveitar da melhor maneira possível. E esperamos aí ter uma equipe bem mais descansada, um pouco mais organizada. Isso aí, torcedor vascaíno, essa aí é o giro de notícias do Vasco nessa tarde de sábado, trazendo as últimas novidades do Vascão da Gama para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Peço você que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa o like no vídeo, ativa o sininho de notificações para sempre receber os conteúdos postados aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Um forte abraço a todos.